A cada novo episódio da quarta temporada de Mama June Vida Nova, que está sendo chamada de Family Crisis ou Crises de Família, eu fico mais ansioso para passar logo aqui no Brasil e vocês poderem ver aí também o que tá rolando. Esse último episódio que passou aí, né, foi cheio de emoções, novidades sobre o Dino e, claro, também na vida de Honey Boo Boo. Parece que a nossa ex-participante de concursos de beleza tá se descobrindo, né, um novo talento que é a comédia. E ela mandou muito bem, diga-se de passagem. Sem mais delongas, vamos logo ao nosso resumão do dia, mas antes de começar o vídeo, você já se inscreveu no The Tretas Show? É o nosso outro canal sobre tretas de celebridades explicadas de A a Z. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você ir lá conhecer. Deixe o seu like aqui também e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Só para contextualizar aqui direitinho, a Jojo e o Big Mike estavam ainda ali no Alabama tentando descobrir o paradeiro, né, da Mama June, e aí a Jennifer tinha feito photoshoots de maiô vermelho também, imitando sua arqui-inimiga, e a Alana tinha arrasado ali como modelo plus size em um desfile, né, que ela participou pela primeira vez. Esse quarto episódio começou lá no Alabama, como todos os outros. A Jojo e o Big Mike estavam numa região onde tem alguns hotéisinhos de beira de estrada, que lá nos Estados Unidos eles chamam de motel, né? Aqui a gente chama de hotel mesmo. Motel é outra coisa. E apesar de ser um local perigoso, a irmã resolveu sair do carro. Aí apareceu um carro preto, bem parecido com aquele do Dino, e ela começou a gritar o nome dele pra ver, né, se ele tava ali dentro. Mas, no fim das contas, não era o carro dele. Lembram aquela cena que eu comentei, que tinha passado no trailer, em que ela vê um carro igual ao do Dino? Então, fizeram maior suspense e tal, mas não foi nada disso, né? O ITV aí fez igualzinho ao TLC, tava só forçando uma barra, fez uma gente de trouxa, né? Como sempre. Depois de várias tentativas frustradas, a produção, que devia estar super cansada já, chegou ali no carro da Jojo e do Big Mike e perguntou o que eles iam fazer agora. E aí o Big Mike tentou dar aquela convencida lá na Jojo e falou o seguinte, abre aspas: olha, a gente já sabe que eles estão sem dinheiro, então em algum momento eles vão ter que dar um jeito de ir para Geórgia, que é onde eles moravam. Mais cedo ou mais tarde, fecha aspas. Ela aceitou e foi todo mundo de rumo aí pra casa. A Jojo ficou meio esquecida aí nesse episódio, mas ela reapareceu, né, mais pra frente, quase no fim, já na Geórgia, no escritório de um advogado chamado Emmett, que conhecia bem as leis do Alabama. Nos Estados Unidos, a legislação pode variar bastante de um estado para o outro. Aí o Emmett, que é o advogado, explicou quais são, né, as duas acusações contra a Mama June. Uma é a de posse de substâncias ilícitas, né, que foram encontradas ali, e a segunda é a de parafernália, que são os objetos para poder fabricar e injetar essas substâncias. E é justamente essa segunda parte que é a pior coisa que poderia ter acontecido, né? E é o que poderia ter mandado a Mama June pro xadrez. Poderia até ter ficado ali uns 6 anos por lá. Sabe por quê? Porque isso se enquadra como uso e venda ilegal de substâncias ilícitas. Não façam isso em casa. Só para constar, nós já sabemos há muito tempo que a June e o Dino foram absolvidos de todas essas acusações. Naquela época, a Jojo não tinha ideia e tinha todos os motivos do mundo para poder ficar em pânico. Enquanto isso, lá em Los Angeles, a pobre da Dina continuou se esforçando para tentar fazer a Pumpkin e a Jennifer pararem de brigar e se alfinetar o tempo inteiro. Elas saíram ali para um restaurante, mas é lógico que não funcionou, pois a jovem mãe tem um gene da ironia no DNA e alfinetava a madrasta da sua irmã toda hora. A Honey Boo Boo resolveu ir ao banheiro, né? E aí acontece aquela cena que eu comentei lá no Instagram alguns dias atrás. Inclusive, se você não segue, a gente siga. Que ela encontra uma apresentação de stand-up, né? Comedy, lá no andar de cima do restaurante. Ela chega a falar toda animada para as câmeras que ela prefere ver aquilo do que ficar lá naquela tensão da Lauren e da Jennifer. E senta para assistir a primeira comediante que, né, por coincidência, é uma mulher. E aí ela revela que fazer stand-up pode estar nos seus planos para um futuro, porque algumas pessoas acham que ela é super divertida e inclusive ela já foi chamada durante sua participação lá no Dancing with the Stars para contar umas piadinhas ali bem no estilo do stand-up. Abre aspas. Isso é incrível. Tristan sempre me disse que eu devia me aventurar na comédia. É muito legal ver uma mulher comediante que não é uma dessas modelos magrelas
mas que tem muita autoconfiança e é bastante divertida, fecha aspas. O Tristan, pra quem não se lembra, é o parceiro dela de Dancing with the Stars. Realmente, a Alana tava, sentada ali, passando mal de tanto rir da comediante, que se chama Cara. Eu vou falar Cara, tá? Mas é Cara. Só que aí, o próximo cara que chega pra se apresentar é um completo sem noção. Ele começa falando que viu a Honey Boo Boo no andar de baixo e pergunta se eles conhecem ela. Sem saber que a adolescente estava assistindo, ele dispara a contar aí um monte de piadas pesadíssimas, dizendo que quando ele era mais novo, ele queria ser adotado por uma família branca, mas vendo o reality da Honey Boo Boo, ele mudou de ideia. Aí ainda começa a zombar do vício da Mama June e da perda de peso dela, tudo assim na mesma farofa. Decepcionada, a Alana disse pra produção que ela foi pra Califórnia pra fugir do drama da mãe dela, e do Dino, mas que infelizmente não estava longe o suficiente. E aí, quando ela ia sair, a Alana deu de cara com aquela comediante, que fez antes desse cara aí, que ela gostou bastante, que se chama Cara, ou Cara, e elas bateram ali um papinho. A Cara disse que pode ajudar a Honey Boo Boo a escrever umas piadinhas ali se ela quiser, e que ela com certeza será muito mais engraçada do que aquele cara sem noção. De volta à mesa da família, a Dina relembrou a Pumpkin que essa semana vai ter um ensaio de fotos que ela arrumou pra ela, que é a bebezinha, e a Lauren tava lá tentando dizer que não tava muito certa, de que queria fazer aquilo ali. Quando a Alana contou pra eles que foi ver o stand-up lá em cima e conheceu a Cara, adivinha só quem queria se meter no meio e falar com a comediante? Pode entrar, Inve Jennifer! Ainda bem, que a Dina tomou ali partido das meninas e disse que como empresária é ela quem vai falar com a Cara sobre a mentoria de comediante. No dia seguinte, a Pumpkin conta pras câmeras que ela ligou pro Josh e pediu pra ele pegar um voo pra Los Angeles e ficar com elas, e aí ela vai chamar a Dina pra dizer que ela e o marido não têm planos de fazer, a filhinha, a ela, seguir os passos da Honey Boo Boo, porque ela achou que a sua irmã nunca conseguiu, ser uma criança normal como as outras crianças. Nesse momento, Inve Jennifer finge que vai pegar alguma coisa lá na cozinha e fica lá de butuca escutando. A empresária explica que é só um trabalho pequeno, de modelo, não é um concurso de beleza, paga bem e que é inofensivo, mas que se realmente a jovem não quiser, a Dina pode cancelar. Ela mal terminou de falar e surge uma terceira voz na conversa. Sim, Inve Jennifer apareceu de bicuda, dizendo que a Dina não precisa cancelar, porque a Harper, que é a netinha dela, pode tranquilamente substituir a ela. Aí a Pumpkin fica louca da vida e fala que a ela vai fazer sim e que ela só estava expressando as suas preocupações. Depois ela diz à produção que quem é Harper na fila do pão perto da ela, Em outra cena, a Dina vai trabalhar, e recebe um amigo que é repórter, que se chama Ryan. E ele trabalha em um portal famoso online, lá nos Estados Unidos, chamado TheBlast.com. Ele foi lá pessoalmente avisar pra ela que tava rolando aí uns babados fortíssimos sobre o Dino. Uma outra mulher entrou em contato com o jornal, onde ele trabalha, revelando que ela teve uma relação com o atual namorado da Mama June. Lembrando que em outra temporada, Gina Rodriguez havia descoberto que o cara estava sendo infiel e trocando mensagens calientes com outras mulheres. Aliás, rolou muito mais do que isso, Teve prints aí dele sugerindo dormir com a mãe e a filha de uma vez. Um grupo de mulheres resolveu se apoiar, Acabou contando tudo. E dessa vez, a galera expôs tudinho também. Print, vídeo, fotos, tudo que você imaginar. Eu já contei aqui em outros vídeos que esse babado vazou e inclusive descobriram que ele estava trocando mensagens com essa tal, dessa mulher aí, enquanto a Mama June estava deitada ao lado dele. A empresária tentou convencer o repórter, a adiar essa publicação, porque aquela comediante, a Cara, já tinha arrumado ali um stand-up pra Lana e claro que a menina ia ficar bem triste e desapontada com toda essa situação, toda essa história. E muito provavelmente não ia conseguir também contar as piadas. O Ryan não garantiu que ele ia adiar e as coisas só pioraram.
A Dina descobriu mais uns podres aí sobre o Dino e sabia que provavelmente ela não ia conseguir impedir o repórter do The Blast de publicar aí essa nota. Tava rolando um papo aí na internet também de que o Dino ofereceu dinheiro para as mulheres dormirem com ele e como ele tá quebrado, você sabe bem de onde vem esse dinheiro, né? Essa grana aí que ele tirou da namorada que provavelmente nem desconfiava, mas estava ali passando o seu pano de sempre. Olha, a Dina realmente está sendo um escudo de proteção para sua família, né? A família da Mama June, que a mulher simplesmente abandonou. Essa mulher, inclusive, merece um prêmio. A Dina, não a Mama June. Mudando de assunto, o Josh finalmente chegou a Los Angeles, né? E a Pumpkin saiu jogando todas as novidades em cima dele. Contou que a Lana estava fazendo aulas de stand-up comedy, né? Para poder se lançar nesse mercado e que a ela ia fazer um ensaio de modelo. O marido confessa que ficou um pouco impressionado de ver, né, a esposa tomando aí toda essa decisão, só para não deixar que as fotos sejam feitas pela neta da Ava Jennifer. Finalmente chegou o dia da aula da Honey Boo Boo e aí ela falou que as coisas têm sido bem difíceis porque a mãe dela tava com um cara, né, que é um embuste e porque tava se metendo com coisa errada. O legal é que a Cara disse que ela também passou por tudo isso na vida e teve uma relação conturbadíssima com a mãe durante a infância. E ela aconselha, abre aspas, pessoas sem graça com uma história de vida perfeitinha geralmente não têm histórias boas para contar. Se você conseguir escrever suas próprias piadas com sua história, sem inseguranças, então você que estará no comando. Isso é empoderador, fecha aspas. Isso ajudou bastante, inclusive, né? A Lana escreveu o seu show de stand-up. Agora, se tem uma coisa que deu uma alegrada nesse episódio, foi o ensaio da Ella, que é mesmo uma bebê muito fofinha. Ela se divertiu muito lá no ensaio e parece ter lidado muito bem com as câmeras, diga-se de passagem. A Pumpkin se pegou falando igual a mãe dela, né? Falava com a Honey Boo Boo, mas ela jura que não vai ser assim e que a Ella não vai se tornar a nova Lana, né? Uma pequena, como é que era o nome? Pequenas Misses, né? Não vai se tornar uma pequena Miss. Na reta final do episódio, Honey Boo Boo finalmente foi fazer ali sua apresentação de stand-up comedy. Ela estava bastante nervosa porque precisava escrever 21 piadas e se apresentar durante 7 minutos, o que não é exatamente fácil, né? A gente falar por 7 minutos é muita coisa. Enquanto isso, todo mundo, incluindo Ava Jennifer e o Sugar Bear, estão super preocupados da Lana descobrir a matéria sobre o Dino e não conseguir se apresentar. Sabe o que acontece? A Honey Boo Boo tem muito talento para comédia e já estamos na torcida para ela se encontrar e fazer isso pelo resto da sua vida. A menina fez piada com a mãe, fez piada com o Dino, com o pai, com a Pumpkin, com a ela, enfim, né? Todo mundo riu e ela terminou sendo aplaudida de pé. O nervosismo foi só porque ela realmente é muito nova, mas olha, vou te contar que a menina tem talento. Aliás, se ela abrisse um canal aqui no YouTube, daria super certo, mas talvez ela não consiga por causa do contrato, né, que eles têm com o ITV. Tirou de letra as piadas, sem ficar ofensivo nem nada, foi um show mesmo aí. Só que se tratando dessa família, as coisas nunca são fáceis. A Dina foi dar uma olhada no telefone e deu de cara com aquele vídeo do Dino batendo o carro lá na parede da garagem. Já mencionei isso em um outro vídeo nosso aqui no canal, não sei se vocês vão se lembrar. Foi assim que eles descobrem que o casal tinha voltado à Geórgia e tava bem aí, bem na pindaíba, diga-se de passagem. Vamos ver se eles finalmente vão se encontrar, né, aí com a família no próximo episódio. E aí, tu tá gostando de ver a Lana se desenvolver nessa temporada? Me conta aqui nos comentários o que vocês estão achando até agora. Antes de sair, lembre-se do like e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.